A seguir, esporte. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Alô, amigos telespectadores, salve, salve, porque estamos de volta. Falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Estão se definindo, senhoras e senhores, os classificados para a divisão de honra do futebol do Rio Grande do Sul. Na primeira rodada do mata-mata, deu Internacional de Santa Maria jogando fora de casa diante do Veranópolis, fez 2-1 ao Natural e, consequentemente, encaminha a classificação para domingo que vem, lá no Estádio dos Eucaliptos, em Santa Maria, na Baixada Melancólica. Novo Hamburgo fez o tema de casa, 3-1 diante do Aimoré de São Leopoldo. O Aimoré, que era o verdadeiro bicho-papão, fez a melhor campanha da fase classificatória e patinou na chegada o Índio Capilé. 3-1. A rodada final, o jogo final será domingo que vem, 3 da tarde, mas em Novo Hamburgo. Consequentemente, leva uma vantagem incrível o time anilado, porque fez 3-1. Pode perder de 1-0, que está classificado. A diferença de um gol, portanto, classifica o Novo Hamburgo. O Internacional de Santa Maria, que venceu fora de casa, joga em casa no calor de sua torcida, precisando apenas de uma igualdade no marcador para chegar à divisão principal do futebol do Rio Grande do Sul em 2025. É bom lembrar que o Novo Hamburgo perdeu a vaga em 2024 e já recupera no ano subsequente e, consequentemente, vai para a divisão de honra do nosso futebol. Mas o futebol tem certas coisas e certas histórias que devem ser contadas. Para contar algumas historinhas aqui, está conosco o preparador físico, consagrado preparador físico, o Marco Aurélio de Oliveira, o nosso amigo Chiru, que trabalhou no Passo Fundo e depois foi para o Glória de Vacaria. Lá esteve o Glória batendo realmente o condicionamento físico com qualidade, não é? Só que empatando demais, não conseguiu deslanchar o time do Glória de Vacaria. Mas ele conta uma história aí pra gente depois do intervalo comercial, porque nós estamos anunciando também que estão conosco Carlos Dantas, lá na cidade de Canoas, online, conversando com os telespectadores, juntamente com o Paulo Roberto Mafessoni, que divide a bancada neste momento. E você, Dantas, como está a situação por aí? Um abraço a todos os convidados, um abraço ao Jorge, meus cumprimentos pelo Dia dos Pais de ontem, e hoje eu quero cumprimentar, né, inclusive faço parte dessa classe hoje, que é o Dia do Advogado. Então, parabéns, Paulo Mafessoni, e a todos os advogados que estão em sintonia conosco e que também estão apaixonados por futebol. Aí que entra a importância de um advogado num recurso em nível estadual ou até mesmo federal para salvar, às vezes, todo o investimento de um clube. Então, portanto, a figura do advogado é de suma importância em todas as camadas da sociedade. E sobre o futebol, bem, daqui um pouquinho eu entro em campo. Muito bem. Um abraço para você, Dantas, também, que divide conosco a bancada e que é um brilhante advogado, né? Depois de fazer a sua carreira como funcionário do Judiciário, agora volta à atividade como bom profissional que é.
Mas são assuntos que nós vamos tratar no decorrer do programa de hoje. Falando também sobre a situação da dupla Grenal, do Juventude de Caxias do Sul e no Campeonato Brasileiro, com o Flamengo na liderança, disparando com 40 pontos somados até agora. Voltaremos depois do intervalo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Nossa presença é silenciosa, mas fundamental. Quando você está próximo de quem ama e também quando fica distante. Nos dias em que o melhor lugar é a sua casa e outros em que decide explorar o mundo lá fora. Abrindo janelas para novos horizontes e revelando um universo de possibilidades para conectar você com o que realmente importa. MHNet. Toque, conecte, viva. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Muito bem, amigos, senhoras e senhores, telespectadores, o assunto é esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha pela TV Coprel em outros 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Vamos conversar primeiramente com a saudação do Paulo Roberto Mafessoni, com quem dividimos com muito prazer a bancada neste começo de semana, nesta semana de muito frio aqui na capital do Planalto. Em todos os lugares. Um grande abraço, mais uma vez, um prazer enorme estar aqui participando desse programa e hoje dividindo aqui conosco o Marco Aurélio. Isso é muito importante porque ele é um dos principais atores desse futebol gaúcho chamado futebol raiz. Muito bem. E é com ele que eu converso nesse momento. Marco Aurélio, fique à vontade, é um prazer enorme tê-lo de volta aqui no nosso programa. Os nossos cumprimentos pelo seu trabalho, brilhante trabalho. Esteve recentemente lá no Glória de Vacaria. Sofreu, como sofreram muitos treinadores e preparadores físicos nesta campanha rumo à divisão de honra. Primeiramente agradecer o convite, né, Mafessoni, Jorge, Fernando. Mais uma vez estar nessa brilhante bancada aqui. Falar um pouco da minha carreira, do futebol, enfim, e dos nossos objetivos que temos daqui para diante. Muito bem. Glória de Vacaria fez uma campanha razoável apenas na competição. Não chegou ao caminho da vitória. Foi empatite que aconteceu lá nos Altos da Glória e fora de lá também? Infelizmente o futebol, vocês aí são catedráticos nessa questão, às vezes não dá liga, né? O time do Glória foi montado um time jovem, mas infelizmente não deu aquela liga. Empatamos muitos jogos, tivemos apenas 4 derrotas na competição, mas às vezes você troca uma derrota ou um empate por uma vitória. Então aí que dá ascensão na tabela. Então, como muitos empatamos em casa, empatamos fora, e principalmente contra os adversários que estavam acima da tabela, a gente não conseguiu perder. Não perdemos. Perdemos os que estavam abaixo. Perdemos para o Novo Hamburgo, para o Aimoré, para o Índio Santa Maria nós empatamos e perdemos para o
não me falha a memória, pro Real. Não, agora não me recordo. E pro Passo Fundo, né? O Passo Fundo na última rodada, exatamente. Na última rodada, mas daí o time já estava bem desfalcado, né? Porque para evitar gatos, toda a direção, depois que não tem o objetivo alcançado, começam já a se desfazer dos valores até para economizar um pouco na folha de pagamento, enfim, nas despesas que tem o clube durante toda a semana. Por que o Leandro Machado abandonou o barco no meio do caminho? O Leandro Machado é um excelente profissional, teve uns percalços, teve a perda do pai no meio do campeonato, então ali acho que abalou um pouco psicologicamente o Leandro. E o pai dele ficou muito adentado durante toda a campanha. Infelizmente não conseguimos dar aquela sequência na campanha. Problemas de ordem pessoal. Problemas, então ele pediu familiar. Afastamento, problemas familiares, e o pai com Alzheimer na época não podia... Nossa saudação e o nosso reforço aí para que ele reencontre o caminho, o Leandro Machado. Aliás, uma grande figura. Aliás, é um grande técnico, né? Uma grande figura, como disse, né? É verdade. Com certeza. Dantas, é com você. Pois é, o nosso treinador Marco Aurélio aí, aqui em Porto Alegre vazou que parece que o Gaúcho acertou contigo e parece que o Fabiano Dykes está voltando. Não sei se é verdade, tem fundamento essa informação que vazou aqui? A princípio, oficialmente nada, mas o caminho... Não, é o que eu tenho é extraoficial. Extraoficial. Então vamos esperar. Tá bom, né? Vamos esperar a direção do Gaúcho se manifestar, né? E é com eles, mas estamos à disposição. Mas, Marco Aurélio, na vida tudo depende de planejamento. O futebol também. Imagino que a preparação física, sobretudo. Como é que se faz preparação física em competições tão curtas como são os campeonatos estaduais, especialmente o Campeonato Gaúcho? Uma ótima pergunta, Mafessoni, porque recai sobre o preparador físico às vezes. Tem atletas que não dão continuidade no segundo semestre, você tem no primeiro, depois que termina o Gauchão, enfim, as outras séries de Série A. E a Série B tem uma peculiaridade que ela é no inverno. Me parece que o ano que vem vão mudar esse calendário, vai ser no primeiro semestre, mas tudo é extraoficial. Então é muito difícil você pegar um grupo muito heterogêneo e fazer a parte física. Vem gente do Nordeste, vem gente enfim, de todos os lugares do Brasil, e é difícil. Cada um tem um trabalho diferenciado. Você tem que adaptar a realidade da competição, né? Você não tem que ter um controle muito bom de carga para evitar as lesões, porque se você apertar demais esses atletas, às vezes ficam 8 meses parados, 3 meses parados, e você tem que dar um mínimo de condição física para ele estar apto a desenvolver as suas potencialidades na competição. Não é fácil. Todo mundo acha que é fácil, mas você pega lá um grupo do goleiro ao meio. Então cada um tem uma característica diferente. O meio-campo tem que andar mais. A média dele é 12 quilômetros. O goleiro já é uma força mais rápida, então são pequenos deslocamentos, muita força. Então, e hoje, se você não estiver bem fisicamente, dificilmente você terá um objetivo que é chegar. Lógico, às vezes acontece de um time, no decorrer da competição, porque o que mais condiciona é o jogo, né? Mas no decorrer da competição você vai ajeitando ali e vai do feedback, do tempo que a gente tem, aperta aqui, solta lá e é assim que vai. Eu vou voltando ao Glória de Vacaria. Você fez o condicionamento físico dos jogadores, alguns foram pedindo para sair no decorrer da competição, enfraqueceu o andamento. E você foi sondado a continuar no Glória de Vacaria, porque o Glória vai disputar aí a Sub-17, me parece, e está fora da Copinha. O Glória já tem uma comissão técnica permanente lá, que é do Tilão, ex-jogador, João Naubra, jogou várias equipes do Brasil. E deixei as portas abertas no Glória. Graças a Deus, com o meu trabalho, nós tivemos um time, andou bem, tivemos quase nenhuma lesão muscular. É importante, porque joga o quarto domingo, esses campos embarrados, então... teve a troca de 3 treinadores e a direção do Glória gostou do meu trabalho, que me efetivou nas 3 trocas de treinadores, e ficou o convite, se caso desejo voltar para a temporada do ano que vem. A porta está aberta então, né? Graças a Deus. Agora, você está aguardando aí uma proposta do Esporte Clube Gaúcho, já fechou realmente, ou está na corda ainda balançando, vai, não vai, fica ou não fica? Houve um primeiro contato, né? A gente não pode negar, não pode dizer. Não vamos antecipar, então. Então vamos deixar que as coisas andem, mas já houve um primeiro contato.
E como sou um profissional, eu tenho que trabalhar, né? Mas Exatamente. se vier esse convite, ficarei muito feliz. Qual a importância desta copinha para um clube tipo o Esporte Clube Gaúcho? Eu acho interessante, meu caro, posso responder? Pode? Eu acho interessante, não sei se fez a pergunta destinada... Se não, ao grupo aqui, para o debate. Acho interessante porque a base é fundamental. E o Gaúcho está tentando montar uma base, ou seja, jogadores que venham do sub-17, sub-20 e tal, para serem aproveitados a nível de futuro. O presidente do Esporte Clube Gaúcho, conversando nas entrelinhas comigo, não é? Ainda me deve aquela entrevista, ainda me deve aquela explicação do porquê do Gaúcho não conseguir uma campanha razoável, hein? Não brilhante, razoável na competição. Mas isso aí é coisa a nível de futuro. Mas, pensando bem, eu acho que a base do Gaúcho tem que ser aproveitada nessa copinha, não? Viu, Dantas e Jorge e Marco Aurélio, eu fiz essa pergunta justamente porque eu ouvi e assisti o último programa. E houve esse questionamento aqui, vocês debateram, você e o Dantas, né, sobre a importância do segundo semestre, de se participar da copinha. Ela poderá ser um diferencial para a equipe do Gaúcho ou de quem for participar, porque poderá ajudar no planejamento financeiro do ano seguinte, né? Aproveitando a deixa aí, Mafessoni, eu acho que todos os clubes, independente de ser o Gaúcho ou não, que não tem uma competição a nível nacional, é interessante essa copinha. Porque daí você, como tu falasse agora há pouco, tu tem que ter calendário. Porque daí tu joga 3 meses, quando o pessoal começa a embalar e gostar de ir pro estádio, fica 6 meses parado. Então tem que dar aquela continuidade, oportunizar aos jovens atletas, porque aonde que vão formar novos atletas? Você vê agora na divisão de acesso, qual é os times que estão chegando? É os que têm os ditos cascudos, né? Eu cito aí Rodrigo Mamá, Micael, enfim, vários jogadores acima dos 30 anos, 35, 38 e até 42 anos. Então tá na hora de claro, tem a terceira divisão, que é a data limite, me parece, que é 23 anos. Mas há que ter uma renovação também na divisão de acesso. E vocês vejam, nada contra, mas muitos jogadores oriundos do norte do país estão desembarcando para jogar essas competições do Rio Grande do Sul e sentem muita dificuldade. Como sentiram lá, peguei um monte de pernambucano, carioca lá em Vacaria, no primeiro frio já queriam se mandar embora. Então é importante a participação na copinha, tem o calendário o ano inteiro, pode promover e além de tudo, dá uma vaga à Série D do Campeonato Brasileiro. Ó. Isso significa recursos para fazer o futebol no ano seguinte. Com certeza, galgando uma vaga, porque, veja só, Santa Catarina tem 19 equipes na famosa copinha. Lá, ainda, além da vaga na Série D, tem uma vaga para a Copa do Brasil. Isso diminuiu um pouquinho o atrativo aqui no futebol gaúcho, porque a federação só deixou com a vaga na Série D. E ela tem que estimular o futebol gaúcho. No segundo semestre tem que oferecer essas coisas aos clubes do interior, que já andam catando os pila por aí para pagar suas contas. Oferece dinheiro, oferece uma vaga na Copa do Brasil, que é um novo patamar do clube. Olha o exemplo do Guarani de Bagé. Há 4 anos atrás estava na 3ª divisão. Fez a final aqui com o Gaúcho. E daí lá para cá, a ambição do Tato, que meu grande amigo Tato Moreira, lá do Guarani, disse: nós objetivamos uma série nacional. E foi o que aconteceu. Tiveram Copa do Brasil. Já no primeiro passaram 500 mil, 800 mil. Depois, na segunda fase, já ganharam R$1 milhão. Isso é caixa. É futebol o ano inteiro. Dantas. Informação. Em primeira mão aqui eu recebo a assessoria de imprensa do Gaúcho divulgando que Fabiano Daitz é o novo treinador do Esporte Clube Gaúcho. Muito bem. E Marco Aurélio é o fisicultor. Tá? Está confirmado, sim. O Gaúcho está fazendo aí docinho, não é? Mas está chegando realmente. O Fabiano Daitz é um excelente profissional, já esteve no comando técnico do Esporte Clube Gaúcho, fala muito fácil e fala
fundamentado, isso é importante. Falar fácil, todo mundo fala, mas fundamentado no futebol, ele também fala. E já esteve aqui nos estúdios da TV Passo Fundo, certamente virá em outras ocasiões para falar sobre a Copinha. Eu não gosto desse termo diminutivo, Copinha. Copa da Federação. Copa da Federação Gaúcha de Futebol, Rui Carlos Osterman, nosso querido... Só o nome aí já. Nosso querido e saudoso Rui Carlos Osterman, excelente comentarista, professor, letrado e que nos deixou recentemente. Sim, Dantas. Alguém sabe por que o Fabiano Dai saiu do Grêmio se ele vinha fazendo um belo trabalho? Não entendi essa saída dele. E quem quer permanecer no Grêmio, o Dantas, nesse momento? Tá difícil de trabalhar. Né? Que situação. O mar não tá para peixe lá, mas a categoria de base é fundamental. Sem dúvidas. É aquilo que nós falávamos aqui com o Marco Aurélio, do planejamento. Agora se fala, né, vamos participar da Copa no segundo semestre. E aí? Da onde surgirão os talentos? Aonde o Grêmio, se tivesse ontem no seu time jogadores mais identificados como o Internacional, assim foram as conquistas do Grêmio Internacional, quando tiraram da base a sua espinha dorsal. Enquanto o Bragantino agora, um guri oriundo da base, fez 2 gols contra o Bragantino. Sim. Sendo Borré Ricardo, né? E Ener Valencia ganhando mais de R$1 milhão, o guri não ganhando acho que nem R$30 mil. Então tem que valorizar a base. E é um tanque, né? Força. Fez gol de 9, centroavante. E, às vezes não procure longe que está perto. É só dar uma olhadinha para baixo ou para cima que tu vai enxergar coisa boa. Às vezes é o peso da remuneração, né? Com certeza. Que obriga o treinador, o preparador físico e tal, diz, olha, vamos ter que escalar o fulano de tal, porque ele está recebendo uma fortuna e tem que dar resposta. Infelizmente, ou felizmente, né? Eles não deram a resposta, mas quem está dando é o Matias. Os meninos da base, o próprio Bernabé, que era o lateral esquecido no Internacional, estava jogado na prateleira lá, de repente ano passado foi o melhor lateral esquerdo do Brasil. Então tem que olhar às vezes. Esse ano não está dando a resposta que o pessoal quer. Eu até assisti um pouco do jogo contra o Bragantino e já deu um relance do Bernabé do ano passado. Voltando aqui ao futebol gaúcho, ainda existe a figura que existia antigamente no Grêmio Internacional, o Internacional com seu Abílio, que percorria o estado, que descobria talentos. Tem isso, Marco Aurélio? Tem, hoje o Grêmio, tanto o Grêmio quanto o Inter, tem uma rede de olheiros em todo o Brasil. Existem setores... Hoje mudou a situação, né? Hoje, por exemplo, tem olheiros do Paraná para baixo, do Paraná até Minas Gerais, e depois do Nordeste. Hoje estão vindo muitos jogadores oriundos lá do Nordeste, né, para as categorias de base do Grêmio. Eu próprio tenho um amigo meu, Ederson, que é um dos coordenadores do Grêmio, e ele é responsável por olhar os jogadores do Paraná até Minas Gerais. Ele vive viajando e mora em Ponta del Este, e hoje é um dos olheiros do Grêmio. E Chapecó também me parece que tem olheiros de Grêmio Internacional. Tem, né? Geralmente, como nós aqui do Grêmio Petrópolis, no ano passado, trouxemos um olheiro do Grêmio para fazer a avaliação aqui. Então, tu faz as parcerias, geralmente tu não tem para onde canalizar tantos meninos que têm o sonho de jogar futebol, tu acaba trazendo esse pessoal especializado dentro do Grêmio, do Inter, para olhar os meninos da nossa região. Mas eu também tenho um porém nessa, Jorge. Eu sempre acabo de dizer que nós temos aqui o nosso projeto CFC Grêmio Petrópolis, que todo mundo quer jogar Grêmio Internacional, mas hoje em dia, com os níveis do futebol aí, e com os times buscando uma competição nacional, eu vejo o Ipiranga de Erechim. Hoje é um clube que todo mundo quer jogar, todo mundo quer trabalhar no Ipiranga, porque é organizado, tem o calendário o ano inteiro e é um grande revelador de talentos também. Hoje o Ipiranga disputa sub-17, sub-20, como o Passo Fundo hoje, tem que valorizar também o Passo Fundo hoje, vai disputar até o Gauchão sub-13. Isso é muito importante. Tu vai dando a experiência do sub-13, do sub-15, do sub-17 até chegar ao sub-20, quando chegar lá os guris já estão prontos. Eles já estão acostumados com aquele bafo na nuca, como se diz pejorativamente por aí, com aquela competição. E o caminho, é a base. Porque hoje qualquer pé de rato aí ganha R$1 milhão. Dantas, é com você. Eu só queria passar aqui, porque no programa passado a gente falou muito que não houve manifestação nem de Gaúcho e nem do Passo Fundo, só que o Passo Fundo, através das redes, publicou uma manifestação, agradecendo a todos os torcedores, colaboradores, comissão técnica, jogadores, em especial ao seu torcedor, né, pelo comparecimento, e que
dizem muito obrigado e até logo. E o até logo, para mim, já é amanhã, quando o Passo Fundo tem que participar da Copinha, da Copa Rui Carlos Osterman, porque se está investindo em categoria de base, tem que abrir oportunidade dentro do time principal, como já tivemos aí o Augusto, essa bela revelação, como é que o moreninho de direito, aquele Marquinhos? Exato. É outra nova revelação. E o goleador da competição, né, Dantas? E o goleador da competição até aqui, agora foi negociado para o... Aqui, né? Teve o Claudio Miro também, que foi... o ano passado foi para o Japão, não me lembro se é Claudio Miro, o volante do Passo Fundo também. Você falou, Marco Aurélio, que começa a gostar, o torcedor começa a gostar e de repente para o time de disputar determinada competição. Isso me parece que não vai acontecer na presente temporada, na presente jornada, durante todo o ano. Não é? O Passo Fundo, com o seu torcedor, estava gostando da fase classificatória, foi ao estádio prestigiar o jogo contra o VEC e saiu amargurado, decepcionado, porque não conseguiu a classificação. Então, aí está a grande oportunidade que terá Mafessoni, Dantas e Marco Aurélio, o torcedor de dar a resposta com o futebol o ano todo. Eu digo que é o torcedor e o dirigente e a comissão toda, porque, olha, Jorge, se confirmar a classificação do Inter de Santa Maria, é uma equipe que vem do ano passado já se preparando. 14 anos chegou. o Inter está na fila de espera, 14 anos. Eu, na abertura, disse que estão praticamente classificados, mas não tem jogo jogado, não tem jogo jogado. Olha, lá... em São Leopoldo, no Índio Capilé, é um clássico, né? 3-1, mas o Alçapão está armado. E com não é? certeza. Como também é 2-1 e o VEC não é de matar com a unha. Não, a prova é que ele veio aqui a Passo Fundo, né? Com apenas a vantagem dos 2-1 e lutou até o final, realmente levou o jogo para a decisão nas penalidades máximas. Socorram, por favor, só um pouquinho, por favor. O Novo Hamburgo, quantas vezes trocou de técnico nessa competição? 4, 5, 6 vezes? Começou o Daniel Franco, depois veio o Caranhato e por último agora o Rogério Zilema. E o treinador Dantas, do Esporte Clube Internacional de Santa Maria, é Bruno Coutinho, que já passou pelas fileiras do Esporte Clube Passo Fundo. Eu acho que é uma nova revelação, juntamente com esse treinador do Passo Fundo, porque subiu um time. Mas é novato ainda, tem muito que aprender. E o Bruno Coutinho é outra revelação positiva. Não tem nada definido, mas eu não gosto de fazer comentário depois que aconteceu. Para mim, pelo futebol que eu vi no fim de semana, o Inter de Santa Maria está classificado e também o Novo Hamburgo. Pela lógica, né, Dantas? Pela lógica, pelo placar feito, o Internacional jogando fora de casa fez 2-1, o Novo Hamburgo valorizando o jogo contra o Aimoré fez 3-1, jogando em casa também, dando, logicamente, o pontapé. Pontapé da classificação. Sim. Um dirigente do VEC, Jorge Antônio, fez a seguinte declaração, que há muitos interesses extracampo para devolver o Inter de Santa Maria à primeira divisão. Será, Marco Aurélio? Nos bastidores eu respondo aí pelo Marco Aurélio. Ele já me disse isso, hein? E aí, Marco Aurélio? A gente não pode afirmar, até porque tem que ter provas, mas o Internacional de Santa Maria, pelo que eu acompanhei, que eu joguei contra, é um dos times a ser batido nessa divisão de acesso. Você quer dizer que foi favorecido, inclusive, pelas arbitragens? Não, o Inter de Santa Maria, na verdade, sobrou nessa competição. É um time muito bem ajustado, como falou o Dantas aí, muito bem treinado pelo Coutinho. Um time que sabe, desde o primeiro jogo, onde queria chegar, tipo o Aimoré. Só que é aquela surpresa, do primeiro na classificação geral contra o último classificado na Bacia das Almas, da inversão, e é o que acaba chegando, é o que chega em oitavo. Isso aconteceu em 1999,
Quando eu estava no Passo Fundo, que o São José de Coacheira fez a melhor campanha disparada. Exato. Deu nos mata, deu nós e o São José, quem acabou passando foi o Passo Fundo. Exato. Outra coisa, eu acho que tem que acabar essa história de dirigente ficar culpando a arbitragem. Erros acontecem. Acho engraçado que o cara do VEC veio se manifestar, mas não falou nada do pênalti que eles ganharam de graça por um erro de arbitragem, não vou fugir da realidade, que tirou o Passo Fundo. Embora o Passo Fundo, volta a afirmar, perdeu para ele mesmo, porque teve chance de matar o jogo em casa e não matou. Faz parte do futebol. Agora, ficar dirigente, determinados membros de imprensa ficam botando pilha por fora, principalmente esses órgãos de comunicação que são identificados com os clubes, botam a pilha por fora, querendo achar justificativa porque não conhecem futebol. O futebol é jogado e o lambari é pescado, eles não sabem disso. Até porque se detém num lance, né? Os árbitros podem errar, ainda mais na divisão de acesso, que é bastante pegada, bastante bem. Não tem VAR, né? Hoje está todo mundo se acostumando com VAR. Qualquer coisa, porque não tem VAR. Não, antigamente não tinha VAR e o futebol dava os mesmos resultados. Errar é humano, persistir no erro é burrice. Os árbitros vão errar, tu vê árbitro do FIFA errando, imagina árbitros novatos na divisão de acesso. Exatamente. Bom, o assunto não se esgota. Depois do intervalo a gente volta conversando com Paulo Roberto Mafessoni, Marco Aurélio de Oliveira, o Chiru, e Carlos Dantas, o repórter de todas as ocasiões. Aguarde um momento só. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Nossa presença é silenciosa, mas fundamental. Quando você está próximo de quem ama e também quando fica distante. Nos dias em que o melhor lugar é a sua casa e outros em que decide explorar o mundo lá fora. Abrindo janelas para novos horizontes e revelando um universo de possibilidades para conectar você com o que realmente importa. NHNet. Toque, conecte, viva. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Muito bem, amigos, senhoras e senhores, telespectadores, estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha pela TV Coprel, em outros 47 municípios e, além disso, pelo aplicativo do seu celular, tvpassofundo.com.br, e estamos conversados. Olha, uma notícia alvissareira aqui relacionada com alunos das escolas particulares e escolas públicas. Na tarde de sexta-feira, tivemos uma disputa entre as escolas Ideal Santa Clara de Getúlio Vargas, atual campeã estadual da Sergues, escolas particulares, e a Escola Estadual Alberto Pasqualini de Passo Fundo, atual campeã dos Jergues, escolas públicas.
partida como uma grande final e a vitória deu a vaga para os Jogos da Juventude a serem realizados em Brasília. No tempo normal, vitória da Escola Alberto Pasqualini com gols da Júlia Borba e da Tainá Paim, vencendo a equipe de Getúlio Vargas, 2-1. Vaga para a Escola de Passo Fundo, portanto, para os Jogos da Juventude a serem realizados futuramente em Brasília. Nossa saudação aí à meninada lá do Alberto Pasqualini. Vamos colocar a tela à disposição também de vocês aí, da direção do Pasqualini, para, logicamente, pormenorizar detalhes desta competição e da futura competição a ser realizada lá na capital federal. De parabéns, portanto, à escola da Alberto Pasqualini, aqui de Passo Fundo. Vamos voltar ao convívio aqui com os nossos amigos, o Chiru, Marco Aurélio, preparador físico, um dos grandes narradores esportivos da nossa época e que ainda permanece aí na ativa, Paulo Roberto Mafessoni, brilhante bacharel, e o bacharel também, o nosso Carlos Dantas, repórter de todas as ocasiões. Eu cumprimento a você, cumprimento ao Paulo Roberto Mafessoni, estendendo, logicamente, a todos os profissionais da advocacia e do direito pela passagem do Dia do Advogado. Tá legal, Dantas? Um abraço pro meu filho também, Olha doutor aí, Gabriel Potrick, advogado também, formado há 4 anos já atuando no direito. Tudo bem. Já tem direito ao dia do pendura. Tu é do tempo do pendura ainda, hein? Mas evidente, Tem que aproveitar, O tempo passa, né? Pegar só um na época de estudante. Eu sou da turma de 1985, aqui da UPF, entrei em 81. Olha aí, maravilha, né? Eu sou de 84. Olha aí. Portanto, você é mais velho que eu, Dantas. Me formei em 89, tá parelho. Não, como profissional, Deixa eu trazer para vocês aqui uma colocação que eu estou gostando muito de ver. É a campanha do Caxias na Série C. Vem liderando a competição de ponta a ponta. E agora fiquei pensativo, né? Porque o Marco Aurélio fez uma colocação. Olha, tem times que vai na fase classificatória e chega na hora do mata, acaba se atrapalhando. O que muda, Marco Aurélio, nesses jogos de mata com relação à fase classificatória? Assim? Por que as equipes caem? O que acontece? Olha, Mafessoni, você sabe que é do ser humano, às vezes, a acomodação. Se você está bem estimulado, né? Você entra numa competição, tranquilo, já estou ganhando. Mas aí o que vem lá de baixo, puta merda, é a minha chance que eu tenho para mostrar para esses caras que eu não sou tão ruim. E eles entram com sangue no olho. Não vou dizer que é o caso do Aimoré, mas o Aimoré achou que já está classificado, foi jogar em Novo Hamburgo ontem à noite, tomou uma sapecada de 3-1. Sobe a cabeça? Aquela acomodação, entendeu? Vamos decidir tudo em casa, mas nem o próprio Aimoré esperava que ia ser tanto. 3-1, olha, 2 gols, é difícil tirar, 3 é muito difícil. Ainda mais a gente conhecendo o Rogério Zimmermann da maneira que ele gosta de jogar, vai fazer um ferrolhão lá, vai botar o regulamento do braço e vai ser um Deus nos acuda. Pode o Cristo Rei vir abaixo, que não é impossível, mas é muito difícil reverter esse quadro. O Rogério foi o técnico do São José, que acabou vencendo o Gaúcho ano passado na Copa. É isso, né? E o Zimmermann já conhece os atalhos, né? Já trabalhou quanto tempo no Brasil de Pelotas, sempre com boas campanhas, no interior também. Não que o Paulo Henrique Marques também não seja. O que me intriga, você falou em Rogério Zimmermann, né? Ele nunca trabalhou em um grande time de futebol. Pois é. Por que será, hein? Boa colocação, Jorge. É aquilo que a gente está falando anteriormente, né, Jorge Mafessoni? É a liga. Às vezes tu vai bem numa determinada competição, chega uma competição um pouquinho mais diferente, você já sente Eu noto assim que o Zimmermann tem um tique-tique nervoso. O que eu vou dizer? Eu nunca trabalhei com ele, mas de jogar, né? Ele é agitado. Ele é bastante agitado na beira do gramado. Exatamente. Agora não pode. Mas é um grande profissional, né? Às vezes tem uns finiquites na beira do gramado, mas faz parte do contexto. Gostou, né, Dantas? O que me chama a atenção também, Marco Aurélio, e os demais colegas de bancada, é que essa fórmula é traiçoeira. Antes de terminar a primeira fase, num debate com a Rádio
aqui de São Leopoldo, eu falava para os colegas, olha que vamos ter surpresa na segunda fase. Vai ser, não se surpreendam, que daqui a um pouco, mas eu não queria dizer que de repente o Aimoré poderia rodar do cavalo, né? Porque eu sentia assim que ele estava assim, uma confiança muito grande. E merecia. E aí, se tu não tem um psicológico, um departamento psicológico que trabalha a cabeça do jogador, é automático aquele comodismo. Exato. E quem quer buscar um espaço, vem com tudo. E aí, surge o quê? As surpresas. Porque os jogadores do Novo Hamburgo quase colocaram fora essa classificação no início com o Daniel Franco, porque teve um sururu no vestiário. Sim. Quando eles fecharam com o Rogério Zimmermann, o que eles disseram? Não, nós vamos buscar, em nome do clube, nós vamos buscar essa classificação. De repente, uma coisa puxou outra. Pelo menos é o que eu pressenti nesse grupo do Neuer. Eu vi a própria entrevista ontem após os jogos, porque eu acompanho os jogos, né? Do ramo tem que acompanhar. Certo, tem que estar ligado. E aí eu escutava um pouco a Rádio Capilé, lá lá de São Leopoldo, e escutava um pouquinho lá em Santa Maria. Assim, assisti o jogo de Santa Maria. Para ter um equilíbrio. Ter um equilíbrio. E no final dos jogos eu vi o goleiro do Aimoré dizendo: a situação é difícil, mas não é impossível. Então nós não chegamos aqui por acaso, liderando toda a competição, e nem eles esperavam esse tamanho de decepção com o jogo. Inclusive foi um gol contra, né? O terceiro gol me parece que foi um gol contra. Então isso abala um pouquinho os ânimos da equipe. O Dantas já disse, a opinião dele é de que o Aimoré não chega, e como não chega também o Veranópolis. Para matar esse assunto aí, você tem uma opinião formada a respeito ou ainda acha que o jogo não está ganho ainda, a classificação não está certa? Olha, pelo que eu vi do jogo, então bem sucinto, do jogo do Internacional de Santa Maria e o Veranópolis. Antes do Inter Santa Maria fazer o gol da vitória, o Veranópolis tinha acertado 2 bolas na trave. E foi um sufoco, e depois eu ouvi a entrevista do Gelson Conta após o jogo, que não está nada perdido, que eles têm condições de ir lá. Então eu vou ficar em cima do muro nessa aí, mas acredito que pela qualidade, sendo em casa, vai ser uma pressão terrível lá em Santa Maria. Acredito que o Internacional de Santa Maria passe. O Novo Hamburgo vai ter uma dificuldade, mas acredito que o Novo Hamburgo passe. O Gelson Conte é o velho Gelson Conte, o goleador das colônias, é isso? O famoso Vilafão. Muito bem. E você, Paulo Roberto Mafessoni? Eu acho que o Internacional de Santa Maria leva a vantagem por jogar em casa, por estar estruturado. Eu tenho visto alguns jogos do Inter de Santa Maria. Parece que está mais a caminho. Quanto ao clássico lá, eu não tenho opinião definida, porque, como vocês colocaram, né? 3-1, é verdade, é difícil reverter, mas é um clássico, tudo pode acontecer. O Veranópolis é um time que se forma, ou é formado às vésperas da realização da fase classificatória e sempre chega no pedaço, né? É que eu digo, você tem que ter alguém que é habituado à competição, que conhece a competição. Aí, o Veranópolis estava aquela não vai, fecha, não vai, aquela cerca Lourenço, quando viu, montou um time, trouxeram a metade lá do Primavera que estava com o Gelson e complicaram bastante. Dantas, vamos virar a página então e vamos falar um pouco sobre o nosso Campeonato Brasileiro de Futebol. O que está acontecendo com o Grêmio Futebol Porto-Alegrense? Trocou de técnico, Mano Menezes tentou dar uma ajeitada, me parece que a coisa estava se encaminhando, de repente fechou a porta dos fundos, abriu a porta da frente e tal, e as coisas não estão andando, não é, Paulo Roberto Mafessoni? Jorge, em programas passados eu falei aqui que o Grêmio vivia uma crise de liderança, dentro e fora de campo. E defendi a volta do Mano, entendi que o Mano era o nome indicado para o momento do Grêmio e tal. Mas ele dá demonstração, você disse de Faniquite lá do outro treinador. O Mano dá demonstração de que está meio assim, tipo um ex-atleta, sabe? Eu não tiro mais nada. Ouvi a coletiva dele no final do jogo, olha, se eu sentir que não tenho mais o que tirar, eu vou largar. Cara, já passou, né? Ele me parece que já estava colocando o cargo à disposição com aquele pronunciamento. Não, Marco Aurélio? Eu acho que é o seguinte, esse pessoal aí que já está com a carreira bem solidificada, para eles tanto faz. Ganhar ou perder, para eles faz. Claro, ninguém gosta de perder. Mas como o Mafessoni falou, os caras já vão com aquela tranquilidade, já sabem todos os medos.
Se eu estiver atrapalhando, eu saio. Mas não é assim, você sabe que não sai. Você tem que estar motivado até o último momento. E lá o Grêmio está com 2 fenômenos, que é o Luiz Felipe Scolari e o Mano Menezes. Eles não têm mais nada a provar. Mas só que chega um determinado momento que o cara tem que, com licença, tô indo, tem que trazer um motivador. E aí surge a oportunidade para um técnico, Jorge, emergente, que sonha em conquistar alguma coisa, que precise mostrar isso. Assim como são os jogadores. Eu tenho muito medo quando fazem essas repatriação de jogadores já consagrados, que já ganharam o mundo. Dificilmente eles dão certo. Né? Mas quem vai querer assumir essa bronca, faltando aí praticamente 2 meses? Se me convidar, eu vou hoje. Quem é que não... Eu vou falar uma pessoa, tem o Voivoda, esse do Fortaleza, tá aí caindo de maduro. Mas só que 3 meses? Assinaria um contrato só por 3 meses? Daí ele vai querer mais, né? Daí ele vai barganhar o contrato. Mas aí vem as tal de eleições clubísticas. Exatamente. Dizem que as políticas nos clubes, seu Jorge, são mais ferrenhas do que a política partidária. Será? Vai ser o homem do pão lá, né? Eu concordo, hein, Dantas? É que já que não chamaram a minha opinião sobre a questão do Mano Menezes, eu vou dar por conta aqui, então. O Mano tá mais preocupado com a Expo Inter, porque ele tem gado de linhagem pura, do que com a reta final do Campeonato Brasileiro. É o que eu disse, o homem tá noutra. O outro tá noutra patamar, Ele já tá noutra, já ganhou. Tá noutra vibe. E o Grêmio tá num redemoinho. Eu acho que agora, dia 1º de... Não, já passou? Não tem mais janela aberta, né? Não. Então... Já era. Pensa o que Deus quiser. Se o Grêmio não for para a 2ª divisão, agradeço ao Padre Roy, porque a coisa tá feia. Vai pegar o Atlético. Na próxima já vai para a beira do poço. Olha, contrataram um zagueiro central, que parece ser bom, mas o homem tá fora de foco, né? E no mano a mano, com os atacantes velozes, ele tem que jogar num esquema diferente. Eu acho que tem que jogar no mínimo com 3 zagueiros. Mesmo que agora volte o Kahneman, também é um jogador de idade. Então não pode ser no tete a tete, não tem como. Tem que montar um esquema que você jogue com aquilo que você tem. Exatamente. Muito bem. Nós vamos dar uma passada na classificação do Campeonato Brasileiro de Futebol para saber das possibilidades da dupla Grenal e do Juventude, que é o vice-lanterna da competição. Flamengo tem 40 pontos e tem 18 jogos. O Cruzeiro, que perdeu, olha, o Cruzeiro foi surpreendido nesta rodada, né? E perdeu e tem 19 jogos já feitos. Tem 37 pontos. Palmeiras reabilitou um pouco, né? O Palmeiras tem 36, é o terceiro colocado. Bahia, Bahia, 30 pontos somados e 17 jogos. Com 17 jogos também vem em seguida o Botafogo, que tem 29 pontos. O Mirassol, que é o sexto colocado, com 28 pontos, tem 17 jogos. São Paulo é o sétimo com 28, mas já tem 19 jogos feitos. Fluminense, que empatou neste final de semana, é o nono colocado, o Fluminense, com 24 pontos, 17 jogos. O Atlético Mineiro, adversário do Grêmio no próximo final de semana, é o 10º colocado, com 24 pontos em 17 jogos. O Internacional é o 11º, tem 24 pontos somados também, tem 18 jogos. Em seguida vem o Ceará com 22, o Corinthians também com 22. Santos é o 14º com 21 e o Grêmio é o 15º, está ali balançando com 20 pontos somados. Depois aparecem o Vitória com 18, 16º, Vasco da Gama com 16, é o 17º, Fortaleza com 15, o 19º colocado é o Juventude, com apenas 11 pontos somados. É bom recapitularmos. O Juventude tem 16 jogos até agora. E o Sport Recife, que ganhou a primeira, está com apenas 9 pontos somados. 141 dias, Jorge, sem ter uma vitória. Acredite quem quiser, não é? Mas eu não sei se vão tirar do Flamengo o título de campeão brasileiro esse ano. Tá muito difícil. Por quê? O Flamengo joga como pode, quando pode, como quer,
porque tem um plantel altamente qualificado, né? E o Flamengo é o próximo adversário do Internacional em 3 rodadas na sequência. No sequencial, né? Copa Libertadores e depois o Campeonato Brasileiro, né? 2 pelo Campeonato Brasileiro e 1 pela Libertadores da América. Não, 2 pela Libertadores. 2 pela Libertadores e 1 pelo Campeonato Brasileiro. É difícil, não é? Situação complicadíssima para os nossos representantes. Mas o Cruzeiro, seu Jorge, vem colado, hein? O Cruzeiro vem colado atrás com 3 pontos a menos. Assim como o Cruzeiro pode chegar, o Flamengo pode perder também, porque o Flamengo é muito irregular. Mas tem uma boa equipe, obviamente. O Flamengo é um time que depende muito da habilidade e a qualidade técnica de Arrascaeta. O Internacional depende também desse posicionamento de Alan Patrick, não é? Então, se os meias funcionarem, a coisa pode complicar tanto para o Flamengo como para o Internacional. Com certeza. O diferencial do Inter é o Alan Patrick. Quando o Patrick está bem, o time vai bem. Quando ele não está abaixo, infelizmente o Inter, eu assisti um pouco o jogo do Bragantino, é o cara que sabe cartear, o cara que sabe pifar o cara lá, chama a responsabilidade do jogo, e isso que faz falta às vezes nos outros times. Mas o Inter tem essa referência técnica. O Patrick ultimamente anda um pouco sumido, né? É que também a bola às vezes não chega para ele. Tem o Alan Patrick, daí em vez de uma bola ele recebe uma abóbora, daí tem que fazer a bola andar, tem que fazer a sequência, é difícil. Tem que arredondar. A bola vem quadrada, tem que arredondar. Como eu digo, os caneludos têm que pegar a bola e entregar para a referência técnica. Entrega para o Alan Patrick e resolve. O que está havendo com nós, gaúchos, que torcíamos e acreditávamos bravamente em Grêmio Internacional e sempre queríamos e sempre vimos Grêmio Internacional como sendo protagonistas? O que está acontecendo? Hoje, se você falar com 10 torcedores, não interessa se de Grêmio Internacional, 9 dizem que coisa horrível. Tá difícil, estamos fora, não vamos conseguir. Tem muito estrangeiro nos clubes do Rio Grande do Sul na atualidade. O Internacional se identificava com 1 ou 2 de fora e o resto era do padrão. O Grêmio fazia a mesma coisa. Exato. É? Então está aí a resposta. Os grandes times do Grêmio e do Inter, aquele Inter de 75, os mais antigos devem saber aí, que foi campeão brasileiro, campeão invicto. Era a base, Paulo Carpegiani, Falcão, Caçapava. 3 oriundos da base. Fora, daí mesclaram o quê? Vem de fora o Manga, o Lula, etc. E depois, mais para frente, a base, o Grêmio não foi campeão com o Renato Gaúcho vindo de Bento. Então, o que falta é ter mais gaúcho. Não somos bairristas, mas nesse aspecto o futebol mais pegado. O Abel Braga já falou uma vez, quem jogar a divisão de acesso do Rio Grande do Sul joga em qualquer lugar do mundo. Então falta mais cria da casa na dupla Grenal. Opinião de quem está no meio, hein? Pessoal. Mas não é só isso, Marco Aurélio. Oi, Dantas, pelo meio de campo a gente ganha ou perde jogo, né? Que desastre o meio de campo do Grêmio, não existe. Aí o técnico fala uma coisa, olha, tem gente que ganha R$500 mil, está se arrastando dentro de campo. O cara vai pro banco. Aí o time jogando mal, uma barbaridade, ele vai lá e saca o Uruguai, aquele que é ainda o cara, o Christian, aquele que faz alguma coisa, o Kiki, aquele, né? E aí coloca aquele jogador que para mim não é argentino, aquele, o camisa do Grêmio aí, o Cristaldo, né? Ele é um jogador desanimado. E bota no time, daí não dá, né? O problema todo é o seguinte, Mavessone, foi o que tu falou antes. Existe no tempo do Inter, de 75, não tinha politicagem interna, tinha grandes dirigentes. Os últimos do Grêmio morreram há pouco. Um deles, o Cacalo. Eles viviam lá dentro e chamavam todo mundo para conversa. Hoje virou uma politicagem interna, tanto no Inter como no Grêmio. E tem clubes usando, inclusive, política partidária para se promover. E todos os clubes que estão se misturando dessa pólvora vão explodir, vão quebrar. E aí é preciso cair para a 2ª divisão para começar do zero, se unir em torno do clube e não em torno de belezas e vaidades pessoais. Isso é o que acontece nos grandes clubes, especialmente aqui no Rio Grande do Sul. Muito bem, Dantas. Obrigado por sua participação no programa de hoje, porque o tempo está se esgotando. Aquele abraço, sucesso para ti, Marco Aurélio. Vou estar torcendo pro ti aí que o Gaúcho faça uma bela campanha.
Porque Obrigado. treinador tem. Agora, se faltar perna, eu vou criticar, hein? Não, com certeza. Sucesso futuro, meu caro Marco Aurélio. Obrigado, esperamos corresponder às expectativas, né? Graças a Deus, estamos aí na lida e vamos para frente. Muito bem. Obrigado, meu caro Paulo Roberto Mafessoni, por ter acessado ao nosso convite e, logicamente, virá em outras ocasiões, porque nós adoramos dividir a bancada com você. Da mesma forma, um grande abraço a todos, fiquem bem. Muito bem. Nós estamos chegando ao final do programa de hoje, na expectativa de uma reabilitação de Internacional, Grêmio e do próprio Juventude. Estamos torcendo pelo futebol do Rio Grande do Sul. E para encerrar, se você não fez a vacina da influenza contra a gripe, procure um posto de saúde. Se você não fez o reforço contra a Covid-19, procure um posto de saúde. Porque nós amamos vocês. Um abraço. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Nossa presença é silenciosa, mas fundamental. Quando você está próximo de quem ama e também quando fica distante. Nos dias em que o melhor lugar é a sua casa e outros em que decide explorar o mundo lá fora. Abrindo janelas para novos horizontes e revelando um universo de possibilidades para conectar você com o que realmente importa. MHNet. Toque, conecte, viva. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo.